Existem capítulos na Bíblia que mudaram para sempre o destino da humanidade. E Gênesis capítulo 3 é um deles. Aqui, o Jardim da Comunhão se torna o palco da maior tragédia espiritual da história, menos a queda do homem. Mas dentro desse mesmo cenário, escondido entre palavras antigas e símbolos sagrados, está também o primeiro vislumbre do plano de redenção. O Éden, que antes era um lugar de pureza e paz, se torna o campo de batalha entre a verdade e a mentira. É neste momento que surge a serpente, uma figura misteriosa, envolta em sombras, mas carregando uma sabedoria pervertida e uma intenção antiga: quebrar a conexão entre o homem e o Criador. O que realmente estava por trás das palavras dela? O que representava aquele fruto, aquela voz sutil? Neste estudo, vamos além da narrativa superficial. Vamos mergulhar nas entrelinhas, nas camadas ocultas do texto, e entender quem realmente falava através da serpente, por que a tentação foi tão eficaz, e o que tudo isso revela sobre a natureza humana e espiritual até os dias de hoje. Mas antes de começarmos esse mergulho profundo, eu quero te dar as boas-vindas ao canal Revelação Bíblica. Aqui, nós não apenas lemos a palavra menos, nós buscamos os segredos espirituais escondidos por trás dela, versículo por versículo, revelação por revelação. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum estudo. Deixe o seu like, isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas, e escreva nos comentários o que o Espírito Santo tem te revelado através destes capítulos. Este espaço é uma comunidade de aprendizado espiritual, e cada comentário pode ser uma semente de luz para outro coração. Agora prepare-se, porque o que aconteceu no Éden não foi apenas um erro humano, foi o início de uma guerra silenciosa. Uma disputa pela alma do homem, menos uma batalha que continua até hoje. E por trás da voz da serpente havia algo muito mais antigo, muito mais profundo, algo que poucos percebem, mas que a palavra de Deus revela com clareza para quem tem olhos espirituais para ver. Abra a sua mente, e mais do que isso, menos abra o seu espírito. O estudo de hoje vai te mostrar que a queda do homem não foi apenas o começo do pecado, foi também o início do plano da salvação. Gênesis capítulo 3 se inicia em um ambiente que até então era perfeito. O homem e a mulher viviam no Éden, menos um jardim criado por Deus, não apenas como um lugar físico, mas como uma dimensão de comunhão e pureza espiritual. Ali não havia dor, culpa ou separação. Tudo existia em perfeita harmonia, e o homem vivia envolto pela presença de Deus. Mas é nesse mesmo cenário que surge a presença da serpente, uma figura que, ao longo das Escrituras, representa a voz da distorção, a manipulação sutil da verdade. O texto nos mostra uma criatura astuta, mais sagaz do que todos os animais do campo. E essa astúcia não era apenas inteligência, menos era uma forma de sabedoria corrompida, algo que buscava enganar, torcer, desviar o foco da palavra original que Deus havia dito. Quando a serpente se aproxima de Eva, ela não impõe, não ordena menos, ela questiona. Ela semeia dúvida. É verdade que Deus disse, a dúvida é sempre o primeiro passo para o engano. E assim, aquilo que era claro se torna confuso. Aquilo que era ordem se transforma em debate. Deus havia estabelecido um limite. O homem podia desfrutar de tudo, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas repare, não porque Deus quisesse privá-lo de algo, e sim porque aquele limite representava obediência, confiança e comunhão. O verdadeiro teste não estava no fruto, mas na fidelidade ao Criador. E é nesse ponto que o diálogo entre Eva e a serpente revela o coração da tentação. A serpente não nega a palavra de Deus, ela a distorce. Ela diz, certamente não morrereis. E nesse instante introduz no coração humano a ilusão de independência espiritual. A ideia de que o homem poderia ser como Deus, decidindo por si o que é certo e o que é errado. Essa é a essência do pecado, a tentativa de existir sem depender do Criador. Não se trata apenas de comer um fruto proibido, mas de tomar para si o controle que pertence a Deus. É o nascimento do ego, do orgulho, da rebelião silenciosa que deseja poder sem obediência. Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E é assim que o pecado sempre se apresenta, bonito, convincente, racional, mas aquilo que parecia conhecimento trouxe separação. O ato que parecia liberdade gerou prisão. Quando Adão participa da mesma escolha, a comunhão é rompida. A presença que antes era natural se torna insuportável. E pela primeira vez o homem sente medo. Eles percebem que estão-nos não apenas fisicamente, mas espiritualmente desprotegidos. O que antes era pureza se torna vergonha, e o silêncio do Éden é quebrado por passos que se escondem entre as árvores. E então, algo extraordinário acontece. Deus desce novamente ao jardim. Mesmo sabendo da desobediência, ele vem. A primeira reação divina diante do pecado não é destruição, é busca. A voz que ecoa no Éden não é de julgamento,
é de amor. Adão, onde estás? Essa é a pergunta que atravessa os séculos, uma pergunta que continua viva até hoje, porque Deus ainda busca o homem mesmo quando o homem tenta se esconder. A queda não apagou o amor do Criador, apenas revelou o quanto ele estava disposto a ir para restaurar o que foi perdido. O Éden, então, se transforma. De lugar de inocência torna-se o cenário do primeiro ato de redenção. Deus cobre o homem e a mulher com peles, um símbolo profundo de que algo inocente precisou ser sacrificado para cobrir a culpa. Aqui nasce o primeiro sinal da cruz. A serpente fala: o homem cai, mas Deus promete. Promete que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa ecoa em toda a história bíblica, menos a primeira profecia da vitória de Cristo sobre o mal. O Éden se fecha, mas o plano de redenção se abre. E o capítulo que parece o mais sombrio se torna o ponto de partida para a maior revelação de todas: o amor que vence o pecado. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3 e acompanhe cada detalhe deste momento decisivo da história humana. Aqui, o cenário muda completamente. O Éden, que até o capítulo anterior era símbolo de perfeição, comunhão e pureza, agora se torna o palco da primeira grande batalha espiritual. Imagine o ambiente. O homem e a mulher viviam em um jardim preparado pelo próprio Deus, um lugar onde não existia dor, culpa ou distância. Ali, cada respiração era comunhão, cada som do vento carregava a presença divina. Mas de repente surge uma voz menos, e não qualquer voz menos, a voz da serpente. Leia comigo o versículo 1. Perceba que o texto não apresenta a serpente como apenas um animal, mas como a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus havia feito. Essa descrição revela algo mais profundo. A serpente representa a mente corrompida, o espírito da enganação que distorce a palavra de Deus. E repare como ela se aproxima, não com força, mas com dúvida. Ela não manda, ela pergunta: é verdade que Deus disse? Essa pergunta é o início de toda a queda. A dúvida é a semente da desobediência. Quando o inimigo quer romper nossa comunhão com Deus, ele não tira a fé de uma vez, menos ele planta incerteza. E é exatamente isso que acontece aqui. Deus havia dado ao homem total liberdade, com apenas um limite: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse limite não era punição, era proteção. Era um lembrete de que o homem vivia sob a direção e o amor do Criador. Mas a serpente inverte o sentido. Ela faz parecer que Deus estava escondendo algo, privando o homem de um poder maior. Se você acompanhar no versículo 4, verá a mentira explícita: certamente não morrereis. Aqui está o coração da tentação, o desejo de independência espiritual, a ilusão de que podemos decidir o que é certo e errado sem depender de Deus. O pecado, na sua essência, é isso menos a tentativa de viver sem o Criador. Eva olha para o fruto e o vê agradável, desejável, bonito aos olhos. Mas perceba que o texto não fala apenas de aparência, menos fala de desejo interno, de cobiça espiritual. A aparência é sempre o primeiro passo da queda. E quando o olhar se fixa naquilo que Deus proibiu, a mente começa a justificar o erro. E é assim que o pecado se instala. Não de forma brusca, mas através de pequenas concessões, pensamentos sutis, distorções suaves. Eva come e depois dá a Adão. E naquele instante, algo se rompe no universo espiritual. A presença de Deus, que antes era alegria, agora se torna medo. O homem se esconde e a pureza dá lugar à vergonha. Acompanhem comigo, o versículo 8 é um dos mais comoventes de toda a Bíblia. Diz que ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Veja que lindo. Mesmo após o pecado, Deus vem ao encontro do homem. Ele não o abandona. Ele chama: Adão, onde estás? Essa não é uma pergunta de localização, é uma pergunta de coração. É como se Deus dissesse: onde você foi parar espiritualmente? E essa pergunta continua ecoando até hoje. Deus ainda busca os seus filhos, mesmo quando eles se escondem. O homem tenta se justificar, tenta transferir a culpa, mas Deus revela a verdade. E mesmo no meio da disciplina, a graça. Antes de expulsá-los do Éden, o Senhor os cobre com túnicas de peles. Um gesto que aponta para o futuro. Porque para que o homem fosse coberto, algo precisou ser sacrificado. Ali nasce o primeiro sinal do sangue redentor. E no versículo 15 encontramos a primeira profecia da Bíblia. Deus diz à serpente: da semente da mulher nascerá aquele que te esmagará a cabeça. Essa é a promessa do Messias, o prenúncio da vitória de Cristo sobre o mal. O Éden se fecha, mas o plano da salvação se abre. O homem cai, mas Deus prepara o caminho de volta. E é por isso que este capítulo, embora comece com a queda, termina com a esperança. Então, se você está com sua Bíblia aberta, marque esse capítulo
Leia-o com calma, medite nas palavras. Cada versículo aqui é uma revelação sobre a natureza humana e sobre o amor de um Deus que, mesmo diante do erro, nunca desiste de nos buscar. Quando olhamos para Gênesis capítulo 3, não estamos apenas lendo uma história antiga, estamos diante de um espelho. Porque de alguma forma a queda do Éden acontece dentro de nós todos os dias. Assim como Adão e Eva, quantas vezes também escutamos a voz da serpente? Não uma serpente literal, mas aquela voz que sussurra na mente, dizendo que podemos viver do nosso jeito, que não precisamos de Deus para decidir o que é certo ou errado. Quantas vezes o inimigo vem com as mesmas palavras? Será mesmo que Deus disse? É assim que o coração humano se afasta, não por um grande pecado, mas por pequenas concessões, pequenos desvios, pequenas dúvidas. E o que antes era comunhão se torna distância. O que antes era luz se torna sombra. Mas mesmo assim, Deus continua chamando. Onde estás? Talvez hoje essa pergunta ecoe dentro de você. Talvez você tenha se afastado, não fisicamente, mas espiritualmente. Talvez o brilho da fé tenha se apagado um pouco. E ainda assim, o mesmo Deus que andava no jardim vem até onde você está e te chama pelo nome. O Éden foi fechado, mas a presença de Deus nunca foi retirada da história humana. Pelo contrário, o plano de redenção começou ali. Deus vestiu o homem não para encobrir apenas a sua nudez, mas para mostrar que a graça é mais forte que a culpa. E é assim que Ele faz conosco. Mesmo quando erramos, Ele não nos abandona. Ele nos cobre com misericórdia, nos levanta e nos convida a voltar à comunhão. A queda não é o fim da história, menos é o ponto de partida da restauração. Por isso, ao olhar para esse capítulo, não veja apenas a falha do homem, veja o amor de Deus. Um amor que busca, que chama, que cobre e promete vitória. Um amor que já estava preparando o caminho da salvação antes mesmo da cruz. E agora eu quero que você pense em algo. Qual é a área da sua vida onde a serpente tem sussurrado dúvidas? Em que parte do seu coração ela tem tentado dizer: você pode fazer isso sozinho? Porque é exatamente ali que Deus quer restaurar. É ali que Ele quer reacender a chama da comunhão. Pegue a sua Bíblia, leia novamente os versículos 15 e 21. Ali está a promessa e o sinal da graça. Ali está o lembrete de que Deus não nos deixa-nos diante da culpa, menos Ele nos veste com o perdão. A mensagem de Gênesis 3 é uma revelação profunda sobre o amor que não desiste, sobre a voz que ainda chama e sobre a esperança que nunca morre. Não importa onde você esteja, o Senhor continua dizendo: onde estás? Não para condenar, mas para restaurar. E talvez essa seja a hora de responder. Agora que entendemos a profundidade do que aconteceu no Éden, uma pergunta permanece no ar: o que acontece depois da queda? Como o homem, agora fora do jardim, viverá longe da presença direta de Deus? Será que a voz que chamava no Éden ainda continuará falando no mundo caído? Quando o Éden se fecha, começa uma nova história. Uma história marcada por escolhas, sacrifícios e consequências. E no próximo capítulo, nós veremos o nascimento da primeira geração fora da comunhão perfeita, menos filhos nascidos já em um mundo tocado pelo pecado. Ali entre Caim e Abel surge algo misterioso. Um conflito espiritual, escondido por trás de uma simples oferta. Dois irmãos, duas intenções, dois corações diante de Deus. E mais uma vez, a luta entre luz e trevas se revela. Prepare-se, porque no próximo estudo vamos descobrir o segredo espiritual por trás do primeiro sacrifício da humanidade e o motivo oculto pelo qual Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Será apenas uma questão de atitude, ou há algo mais profundo escondido no coração do homem? Se esta mensagem falou ao seu coração, não saia sem deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o que mais te tocou neste estudo. Eu leio cada mensagem e quero muito saber o que Deus te revelou através desta palavra. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal Revelação Bíblica. Aqui nós estudamos as Escrituras capítulo por capítulo, revelando os segredos espirituais que estão por trás de cada versículo. Vamos mergulhar cada vez mais fundo no conhecimento da verdade e entender o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Porque no próximo estudo vamos entrar em Gênesis capítulo 4, onde a história muda de tom e o primeiro sacrifício da humanidade revela um mistério que poucos percebem: que o Espírito Santo te guie em toda a verdade, que o Senhor te cubra com sua graça e que a luz da revelação continue iluminando o seu caminho. Até o próximo estudo, aqui no canal Revelação Bíblica, onde cada capítulo da Bíblia se transforma em uma nova descoberta do coração de Deus. Abra sua Bíblia, leia Gênesis capítulo 4 e venha comigo no próximo vídeo do canal, onde continuaremos a desvendar os mistérios da palavra, versículo por versículo, revelação por revelação, porque cada detalhe escrito nas Escrituras guarda um propósito.
e nenhum deles está ali por acaso. Tudo de bom e até o próximo vídeo.